Numa terça-feira à noite, ela encontrou a mensagem. Não foi o grito, não foi cena. Foi o silêncio de quem olha para a tela e sente o chão. Não o chão da sala, o chão da vida. Some devagar sobre os pés. 23 anos, 2 filhos. Uma história inteira construída sobre uma fundação que naquela noite revelou uma rachadura que provavelmente sempre esteve lá. E aqui está o que ninguém vai te dizer. Esse vídeo não é sobre ela, não é sobre a dor, não é sobre perdoar ou não perdoar, não é sobre o que fazer depois. Existem 1000 vídeos para isso. Esse aqui é sobre o que estava acontecendo antes, muito antes da mensagem, antes do nome desconhecido na tela, antes de qualquer decisão que ele tomou. Porque a traição foi o evento. O problema é muito mais antigo. Existe um professor chamado Sadhguru, místico, yogi, pensador, que passou décadas estudando como os seres humanos funcionam por dentro. Ele diz algo que incomoda profundamente quem ouve pela primeira vez. A maioria das pessoas não vive, representa, passa a vida inteira interpretando um personagem construído por outros e nunca para perguntar quem está por baixo. A maioria dos homens faz isso por 30 anos dentro de um casamento. Aos 50, a representação racha e todo mundo ao redor paga o preço. Esse vídeo não absolve ninguém. Entender não é justificar. Mas se você quiser de verdade compreender o que aconteceu, ou o que ainda vai acontecer, precisa de uma lente diferente. Porque a pergunta certa não é por que ele fez isso, é quem era ele antes de fazer isso. O homem que fez tudo certo. 52 anos, casado, há 25, 2 filhos já adultos, 18 anos na mesma empresa, contas em dias, nunca faltou uma reunião da escola, nunca deixou faltar nada. Por fora, exatamente o que se espera de um homem da geração dele. Por dentro, completamente vazio. Não é depressão, não é insatisfação com você especificamente. É algo mais difícil de nomear. A sensação de que, em algum ponto do caminho, ele parou de existir para si mesmo. A vida que ele construiu é real em todos os sentidos práticos e, ao mesmo tempo, parece pertencer a outra pessoa, como se ele tivesse construído uma casa linda e nunca tivesse se mudado para dentro. Quanto mais ele entregou, menos ele existiu. Sadhguru chama isso de máscara, não no sentido da falsidade calculada, no sentido psicológico profundo, uma identidade construída de fora para dentro, uma versão de si mesmo moldada para caber no espaço que os outros esperavam que ele ocupasse. Ela não é uma mentira, é uma adaptação, uma armadura que foi sendo montada peça por peça até que o homem esqueceu que estava usando. Ele não acordou um dia e decidiu esconder. Isso aconteceu muito antes de você, antes do casamento, antes da empresa, antes de qualquer escolha que vocês dois fizeram juntos. A máscara ninguém escolhe. Começa quando ele tem 6 anos. Cai, machuca o joelho, começa a chorar. E alguém com a boa intenção do mundo diz: para com isso, homem não chora. Uma frase, uma instrução. E o menino não processa isso como trauma. Processa como dado do mundo. Sentimento é fraqueza, controle é força. E começa devagar a aprender exatamente isso. Na adolescência, a máscara ganha camadas. Já não é só sobre não chorar, é sobre ser o que o grupo precisa que você seja. Engraçado quando a situação pede, durão quando a situação pede. Pertencer é sobreviver. A alternativa é o isolamento. Então ele performa. Não porque é falso, porque é humano. Aí vem o casamento. E o casamento, com todo o amor real que carrega, é também um sistema de expectativas. Provedor, protetor, estável, confiável.
E ele abraça esse papel de verdade, porque quer ser tudo isso. Mas com o tempo, o papel engole o homem. As vontades engolidas para manter a paz. As conversas que nunca aconteceram. Os sonhos adiados para depois que as crianças cresceram, que viraram simplesmente nunca. Sadhguru diz: você não é quem pensa ser. Você é uma coleção de condicionamentos que outras pessoas depositaram em você e que você nunca questionou. A máscara não foi uma escolha. Ela foi colocada nele, peça por peça, por todo mundo que ele amava. E por décadas funcionou. A vida corria, os filhos cresciam, as contas pagavam. Mas por dentro, algo estava se acumulando, com silêncio, com paciência, com um prazo que ninguém vai chegar, que 30 anos de silêncio faz. O casamento não morreu na traição. Isso talvez seja a coisa mais importante desse vídeo. A traição foi o momento em que tudo ficou visível. Mas o distanciamento, o esfriamento, a sensação de estar ao lado de alguém e estar completamente sozinho. Isso começou muito antes. Pensa numa quinta-feira qualquer, sem nenhuma importância. Os dois na mesa, televisão no fundo. Ela pergunta como foi o dia. Ele responde, bem. Ela fala do condomínio. Ele diz que vai ver. Terminam de comer, lavam a louça, dormem. Isso não é casamento frio. É um casamento anestesiado. E a anestesia chegou tão devagar que nenhum dos dois sentiu o momento em que aconteceu. Ela viu sinais? Provavelmente. Uma distância sem nome, uma ausência que não era física. Ele presente no mesmo cômodo e ao mesmo tempo em outro lugar. Mas como você acusa alguém de se afastar quando ele continua cumprindo tudo? Ele sentiu? Com certeza, mas não tinha linguagem para isso. E isso é fundamental. Na geração dele, não foram ensinados a ter vocabulários emocionais. O que se sente, engole. O que se engole, acumula. Sadhguru diz: o sofrimento sem nome é mais perigoso. O que não tem nome não pode ser curado, só pode explodir. Não foi falta de amor, foi falta de si mesmo. Você não se conecta de verdade com alguém quando nem sabe quem você é. Você oferece a máscara, o outro responde à máscara, e os dois viram estranhos que dividem o mesmo endereço. E então os 50 chegam. O despertar que ninguém pediu. A crise da meia-idade virou piada. O carro esportivo vermelho, caso extraconjugal, homem de 50 tentando ter 20. E por que virou piada? Ninguém mais consegue levar a sério o que está por baixo disso. O que está por baixo não é vaidade. É um processo que Carl Jung estudou por décadas e chamou de individuação. O momento em que o ser humano começa a confrontar quem realmente é, separado de todos os papéis que desempenhou. Para esse homem começa no corpo. 50 anos trazem mudanças físicas, mas principalmente trazem uma percepção de tempo que ele nunca havia sentido com essa nitidez. Mais da vida já passou do que vai passar, e ele não viveu ainda quando vai. Com isso, aparece uma pergunta que não some mais. Quem sou eu, fora de tudo que construí? Não é abstrato, é visceral. Acorda com ele de manhã, aparece no meio de reuniões, acompanha no trânsito. Quem sou eu sem emprego, sem casamento, sem filhos? Se você tirar tudo, o que sobra? E a resposta é assustadora. Ele não sabe. Sadhguru diz: a maioria tem medo de olhar para dentro porque suspeita que não vai encontrar nada. Mas o vazio que encontra não é audiência, é espaço. E espaço é onde tudo pode começar. Esse despertar não é fraqueza, é o homem real tentando emergir pela primeira vez. O problema é que ele não tem nenhuma ferramenta para fazer isso. E a máscara não vem com manual de desmontagem. O paradoxo cruel. O que vou te dizer agora vai soar errado, antes de soar verdadeiro. Quando esse homem começa a emergir, quando para de performar, de tentar agradar, de ser o que todo mundo espera, algo inesperado acontece.
ele se torna atraente, não no sentido físico, no sentido de presença. Ele para de se encolher, para de pedir desculpa por existir. Quando fala, tem certeza. Quando cala, o silêncio tem peso. Há algo nele que não estava disponível antes. Ou estava, mas enterrado sob décadas de papel social. E isso atrai. O problema é onde essa atração aparece primeiro. Não em casa. A esposa conhece a máscara. 25 anos com o personagem. A mudança para ela é desorientante. Ele está diferente. Mas diferente como? Mais distante, menos previsível. Ela não consegue nomear porque nunca viu o homem real, só o papel. E o papel era seguro. Uma estranha encontra esse homem sem o peso da história. Vê alguém presente, intenso, sem filtro, e responde a isso. Aqui está o paradoxo que parte em dois. Ela perdeu o marido no momento exato em que ele finalmente se encontrou. Não é justo, não é bonito, não justifica absolutamente nada, mas é mecanismo. E quando esse mecanismo encontra um homem sem vocabulário emocional, que nunca aprendeu a nomear, elaborar, pedir ajuda, só resta uma coisa: o corpo age no lugar da palavra. A traição como sintoma e o espelho que dói ver. Na psicologia existe um termo acting out. É quando alguém não consegue elaborar internamente o que sente. Não tem ferramentas, não tem vocabulário, não tem espaço. E o que não foi elaborado vira ação. O corpo faz o que a mente não soube fazer. A traição não foi uma escolha fria. Foi o grito de um homem que nunca aprendeu a falar sobre si mesmo. No meio de uma crise existencial real, sem nenhum recurso interno, ele encontrou numa outra pessoa não necessariamente desejo, mas a sensação de existir, de ser visto, de ser real pela primeira vez em anos. Não era só sexo, era a primeira vez em décadas que ele se sentiu fora da máscara. Sadhguru diz: quando o ego começa a colapsar, o ser humano faz coisas que nunca imaginaria. Não porque virou outra pessoa, mas porque a pessoa que fingia ser não aguenta mais. Então chegamos à virada central desse vídeo. Ele não traiu você, ele traiu a máscara. O problema é que você amava a máscara e agora não sabe se o homem real que sobrou é alguém que você escolheria. Isso não é conforto, é uma das verdades mais difíceis que o relacionamento pode enfrentar. Mas agora o vídeo precisa virar o espelho, porque ele não estava sozinho com a máscara. A mulher que ficou porque a estabilidade era real e o medo de recomeçar também era, cuja identidade estava entrelaçada ao casamento, porque ser metade de algo era mais seguro do que ser uma pergunta inteira sozinha, que via os sinais e escolhia não ver, não por ingenuidade, mas por sobrevivência. Sadhguru diz: a maioria dos relacionamentos não é a união entre duas pessoas, é a aliança entre duas necessidades. A pergunta não é só sobre ele. Você amava ele, ou amava o que ele representava. O casamento não acabou quando ele traiu, acabou antes, quando os dois pararam de ser reais um para o outro. Dois desconhecidos, 3 perguntas, uma escolha. Sadhguru tem uma frase: ouve devagar. Você não pode dar amor. Você só pode ser amor. E para ser amor, você precisa primeiro ser você mesmo. Deixa isso pousar. Um homem que passou décadas sem saber quem era, não podia te amar de verdade. Podia oferecer lealdade, presença, esforço, estabilidade. E tudo ser real, tem peso, tem valor. Mas amor que nasce de uma máscara é amor filtrado. Tem a forma sem a substância. E vale para os dois. Uma mulher que construiu identidade dentro de um casamento que precisava funcionar de um jeito específico também não estava amando livremente. Estava amando com condições que nunca teve coragem de examinar. 2 seres humanos, décadas juntos, filhos, memórias, história real. E, ao mesmo tempo, 2 desconhecidos. Essa é a tragédia verdadeira.
não a traição. A traição é só um sintoma. A tragédia é que os dois seres viveram a parte mais intensa de suas vidas sem nunca se encontrar de fato. Para ele, o despertar pode ser o começo, mas exige a coragem que ele nunca praticou. Olha para dentro sem fugir. Enfrentar o que emergiu sem usar outra pessoa como anestesia. Quem não faz esse trabalho repete o ciclo em outro relacionamento, com outra máscara, até o tempo acabar. Para ela, a dor é legítima e nada aqui apaga isso. Mas a máscara nunca foi sua culpa. Os dois herdaram um sistema que não ensina ninguém a existir de verdade. O que você faz com essa herança a partir de agora é a única decisão que importa. Tenho 3 perguntas para fazer. Não sobre ele, sobre você. Quem você é fora dos papéis que aprendeu a desempenhar? Sem título, sem função, sem história. Quem está lá quando ninguém está olhando? O que você nunca disse e o silêncio disse por ele? Quais verdades você engoliu para manter a paz? Que partes suas foram sendo deixadas para trás? Você está num relacionamento com uma pessoa ou com uma versão que vocês dois combinaram de acreditar? Você conhece quem ele é de fato? Você deixou ele te conhecer? Sadhguru diz que consciência é uma escolha. Você pode acordar ou pode esperar que a vida force isso. A vida sempre força. A questão é só quanto você vai perder antes de decidir olhar. Ele não traiu você, ele traiu a máscara. E a pergunta que fica, a única que importa, é: quem é você sem a sua? Se isso tocou alguma coisa em você, deixe uma palavra de comentário, só uma. Eu leio todas.